F1 é a técnica do momento com a Iana Paz, vinda diretamente do Porto. E vamos fazer o quê, Bruno? Vamos celebrar! 3, 2, 1. Doida pra bailar. Sila, então tu não danças, Sila? Eu canto muito mal, amiga. Mas dança. Muito mal. Há coisas que eu faço bem, mas cantar, meu Deus. É como eu. Foi nada disso. O boss diz que eu só sou boa a anunciar os carrinhos de shopping. Espera por mim às 18h50. Aqui. Iana, é tudo teu. Vai que é teu. Bora. O micro. Não, a Iana hoje não está a trabalhar. Está bem? Digam-me lá, vocês o que é que está a passar a Ana? Ainda não. Por baixo do cabelo é melhor. É mais fácil. É, levanta o cabelo, Iana. Iana, vais ganhar voz. Tá bom? Obrigado. Tá? Oi, gente! Ai, gostei desse negócio. Boa tarde, eu sou Iana Opazo e agora vamos fazer F1. A Ana tinha material, eu estava aqui só removendo para adiantar o trabalho, então vou dar uma preparadinha aqui na cutícula para a gente adiantar. Alguma de vocês já tentou fazer essa técnica, já aplicou, deu certo, deu errado, como é que correu? Deu certo? Eu já tenho aplicado em clientes e elas ficam maravilhadas, parece que foram a Disney. Se ir a Disney dá essa sensação, eu também quero ir. Então, a nossa Ana tem aqui umas pelezinhas mais secas, então eu estou dando uma preparada. Não vou fazer uma preparação muito perfeita, só assim express, que é para adiantarmos. Obrigada a todos por estarem aqui. Como já disseram, eu sou chilena, mas cresci no Brasil e vivo no Porto, tenho a academia da HN no Porto, mas também vou dar formações em outras academias. E vou estar em Coimbra, Almada e Lisboa, e claro, também no Porto. Se vocês tiverem a oportunidade de ir à formação, aproveitem, que é bastante proveitoso. As turmas do Porto já esgotaram quase todas. Temos ainda algumas vagas para dezembro. Quase a mesma coisa do que já demoraria o normal, mas por outro lado, não há o desgaste físico da limagem, menos pó. E depois com a prática acabam por chegar ao ponto de não demorarem tanto. Eu acho que ele não apanha nada. Daqui, se calhar, eu não me jeito, mas pode passar por aqui. Obrigada. Não convém estar sempre aí.
Ficou mais próximo da boca. Mais próximo. Oi. Olá. Olá. Estou escolhendo aqui os tips. Então, em geral, Tá. primeiramente escolhemos todos os moldes, como quando a gente começa vai escolher os tips. Escolhemos todos e separamos em cima da mesa. Sempre buscando o tamanho acima daquele que encaixa bem. Se ele encaixar perfeitamente bem, o ideal não é esse. Você tem que compensar o produto que está por dentro. Por exemplo, esse encaixa muito bem, então não é esse. Esse? Dá para se ver? Ok. Que ele não vá muito para baixo. Por exemplo, aqui na Ana, o 6 fica muito justo e o 5 fica muito grande. Eu prefiro escolher um pouquinho maior, nem que depois eu tenha que diminuir ou limar um pouquinho nos laterais, para não correr o risco de nos pontos de crescimento ficar com pouco material, porque aí fica com um dente que acaba por partir. Então, eu já desenvolverei aqui a unha da Ana, eu não tirei as peles, só dei mesmo o nome. Deixa eu virar para trás. Ana, a Andreia, da HN de Coimbra, está a dizer que hoje é que tu vais ficar com uma unha linda. É desta, Ana. Então, o primário eu vou usar com ácido, não há necessidade de aplicar muito junto à cutícula. Sempre uns 15% da unha para frente, tá? Porque além dele expandir, para não correr o risco de ir para dentro, para baixo da cutícula e arder ou criar algum tipo de eczema, se for em excesso, por exemplo. Então não há necessidade, ok? Se a parte da área da cutícula estiver bem preparada, não há necessidade do primer encostar ali. Quando vocês têm uma unha muito seca, porque aquela unha já muito esbranquiçada por si só, eu não aconselho usarem o primário ácido. Embora possa ser utilizado em todo tipo de unha, o primário ácido vai ressecar ainda mais. Então, se a unha já é muito seca e vou usar um primário ácido, pode ser que ela não tenha tanta flexibilidade, possa ter mais tendência a partir ou descolar da extensão. Então, aí podem optar antes por um bonder. Ou, por exemplo, mesmo a nossa base Express é ácida. Então, não há necessidade de usar primer ácido mais base ácida. Então usa o bonder e a base Express já vai ter alguma acidez. Beijinho, linda. Um pouquinho aqui da garganta. Então aqui a base, vou aplicar bem esticadinha. Normalmente eu tiro todo o bordo livre, mas o leite ungueal da Ana é muito curtinho, e ao contrário dos moldes, aqui no F1 pode dar mais jeito, que tem assim uma espécie de hiponíquel mais extenso. O papel tá aí.
Quando eu utilizar o cleaner como líquido, neste caso aqui, como eu não tenho um copinho, uso a tampinha. Vamos ver se eu não viro. Eu costumo utilizar o meu pincel de acrílico 4D, 3D 4D, que é o número 4, porque ele é muito fácil de moldar por dentro do tipo, da forma. Então ajuda bastante a já deixar bem lisinho por dentro, para depois não ter que ir tanto com a broca. Ok, primeiro convém definir, essa unha eu vou fazer só a cover, uma simples. Primeiro convém definir aqui o tamanho que vamos fazer. Então, para não ir com muito produto para frente, depois desperdiçar material. Aqui a ideia é tentar rentabilizar o máximo de material também. Pessoal do Instagram, beijinhos. Então, vou fazer aqui nesse tamanho 1, 2, 3, 4, na quarta linha, de baixo para cima. Por nome eu tenho um marcador, mas aí é mais ok? Não é preciso muito material. Dá para começar, inclusive, da ponta, se for mais fininho, por exemplo, vamos supor que vocês já tentaram várias vezes e sempre que vão aplicar a parte de trás, ela vai muito para frente. Então podem deixar alguma espessura já moldada na ponta. Eu aqui estou usando os modelos amêndoa russa. E aqui vou espalmar para ficar bem fininho. Não convém que depois na conexão da unha tenha espessura, ou pode não aderir. Vocês estão ouvindo bem? Agora sim, agora sim. Ouviram bem a bocado? É que eu tô um pouquinho aflita da garganta e às vezes a respiração fica um pouco forte, por isso que eu afasto o microfone. Então, aqui com a própria lanterna, vocês podem até pedir a própria cliente para ir, enquanto vocês preparam a próxima, e a cliente vai interagindo ao achar o máximo. Vou agora colocar, sempre espatulando, tirando o excesso junto aqui ao molde. E o pincel, eu não uso meu pincel cheio de líquido, é só úmido. Vou fazer chegar aqui nos laterais. Vou conectar aqui com a frente. Dá pra ver, gente? Obrigada, Carol, me assistindo aqui. Aqui vocês podem sempre pedir a cliente para pôr a luz, mas não assim, inclinada assim. Dá pra perceber na câmera? Ok? Então, aqui de preferência ela não vem com a mão aqui na frente, vem um pouquinho do lateral para vocês conseguirem visualizar
estão a fazer, ok? Então ponha já. Inclinamos assim para cima e vamos baixando até ficar com o ângulo direitinho. Pode pôr? Mais junto da cutícula, mais, pode encostar. Desce mais. Ficou quentinho. E agora tá? Tira. Vou virar. Não faça força no lado. Então, uniformizar o lado e conectar. Separar o ladinho. E agora, uniformizar o outro lado. Não significa, vamos supor que recheio, digamos assim, depois. Mas se conseguirem já de primeira, passa uns segundos e depois vai a caminho para secar por completo. Se sentir queimar, tira. Não tem que arder, tá? Peçam para a cliente remover a mão antes, porque senão ela vai ter tendência a querer apertar e aí pode modificar a forma ou o molde sair e não correr bem. Mesmo nos moldes, a cliente não deve também apertar o dedo, fazer aquela pressão. Então, quando ela sente que vai arder, convém que ela tire. Inclusive porque esse aquecimento excessivo, essa temperatura pode causar danos à placa ondeal, como uma unicólise da unha descolar. Então, secou 30 segundos. Vou tirar e ela vai terminar de polimerizar. Normalmente vocês fazem todos e depois tiram todos. Se for preciso retificar, vão fazendo tudo na sequência. Okay? Como a próxima unha, vou fazer um baby boomer. Então, tirei logo essa para vocês ficarem aí com mais tempo. Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Tá tudo feliz? Nesse baby boomer, nesta próxima unha, eu vou aplicar uns flakes também no baby boomer. Então, vou pincelar por dentro da forma uma base muito fina e esticada, não pode ter espessura. Também pode ser feito com gel. O Studio Line é ótimo para isso, porque ele escorrega muito bem e é super cristalino e ainda é super resistente, é bem duro. Atenção quando forem fazer as experiências ou aplicar, para não terem a luz na direção dos pincéis ou da espátula, porque aí vai polimerizar rapidamente. Achei um copinho. Mudei de ideia. Quem já me conhece sabe que é assim. Então, vou na mesma aplicar aqui uns flakes. No dual.
Imagina que agora eu queria só o cover, era só leitoso, era só aplicar e já estava, ok? E eu vou fazer também uma espécie de baby boom, mas vou fazer misturas na cor. Eu estou suavizando e puxando mais para a ponta para não subir tanto na área da unha, da placa ideal. Vocês podem deixar várias cápsulas prontas e guardar em caixinhas, certo? Depois, quando a cliente vem, aplicam o cover ou a atriz que escolherem e fazem.
preparadas, ou 20 preparadas iguais, porque às vezes alguma unha pode ter o mesmo número. E aí, se só tiverem um, tem que fazer outro na hora. Mesmo às vezes, se tiverem uma noiva, tiverem que aplicar. É muito interessante e também dá um bom marketing para vocês. Alguma pergunta? Vocês são tímidas ou eu acho que começam bem? Tem uma pergunta? Deixa eu... Você só vai para trabalhar com acrigel? Inicialmente, o acrigel acaba por ser prático. É muito fácil de manusear. O gel tem que trabalhar muito mais rápido para não escorrer, e é mais difícil de nivelar por baixo, mas tudo tem a ver com a prática. Eu acho que quando se começa com acrigel, depois facilmente você faz com gel ou com acrílico. Até porque com acrílico tem que ter uma rapidez ainda maior, senão ele seca e depois quando você vai colar na unha ele já não vai aderir, porque já passou do ponto de aderência. Então tem que ser amiga do acrílico, por exemplo, para entender o ponto certo do acrílico para fazer. Mas podem tentar sim, com gel, convém que seja um gel mais durinho, não tão mole. E agora vamos à e-commerce. As minhas unhas eu também fiz com esse método, já tem um mês. Elas estão cansadinhas, mas estão cá. Aguentaram, por isso é válido. O que eu tenho na ponta das minhas unhas é a mesma técnica que eu fiz aqui, mas em francesa reversa, que também vocês aprendem na formação. Direitinho pra mim. Convém que a cliente sempre quando estenda a mão ponha reta, porque nós vamos ter pouco ângulo de visão. E se ela estiver torta, depois não volta a volta. Mesmo você ficou? Aconteceu? Entendi. Vamos tirar. Pode tirar. Vamos virar. Eu aqui, por exemplo, já ficou mesmo direitinho, só conectei. Imagina que agora, quando eu tirar o F1, esteja muito fino. Eu posso acrescentar por baixo e nivelar sem problema nenhum, porque a forma por cima já está feita. É como pensar ao contrário. Tem que pensar de cabeça para baixo. Quando é no molde, falta um produto em cima, colocamos depois. Aqui é igual, mas por dentro. E aí o bom do pincel do acrílico, que é o do 3D 4D, ele encaixa super bem dentro da forma da unha. Então depois, se já dominarem bem, não vão precisar quase nada de broca ou nada mesmo. Pode pôr.
Alguma dúvida? É possível também fazer a manutenção, é muito semelhante e é ótimo, inclusive, para as unhas que fazem a curvatura muito para baixo, muito convexa, para fazer um enchimento mais fácil. Mesmo que tenham, eu sou apologista que em determinados casos devia se cobrar um pouco mais, porque independente de facilitar ou não, vai se gastar mais material. Não é como uma manutenção normal e que faz um enchimento atrás. Tem que fazer muita correção na ponta e depois tirar bastante produto por baixo. Então, uma unha convexa, a manutenção é quase toda por dentro. Então, nesse tipo de unha, já não será preciso praticamente remover, mas devia se cobrar sim o extra porque vai dar mais trabalho. Menos trabalho do que o habitual, mas vai dar trabalho não mesmo. Não sei se vocês entendem, não sei se vocês têm esse problema quando a gente fica muito para baixo. O kit bailarina é muito bom para ajudar nessa manutenção. Eu não gosto muito da bailarina para aplicação, não é muito meu estilo de formato de unha, eu gosto mais das bailarinas modernas. Então eu prefiro usar uma amêndoa russa para trabalhar em bailarina. Mas se vocês gostam do formato clássico, podem usar o kit bailarina, inclusive ele vai ser ótimo para as manutenções, porque não faz uma peça tão acentuada. Eu acho que não precisa, mas eu vou colocar um pouquinho para vocês verem, se for o caso, o que fazer. Inclusive eu vou tirar mesmo já. Aqui tem a tampa. Vira para cá. Aí vocês já estão falando comigo, eu só pensei na noite. Então, uniformiza. Faz tipo barquinho assim para os lados. E conecta com a frente para ficar lisinho. Vai. Tá bom. Assim. Ó. Tá vendo? Porque que é ruim com outras formadoras, elas vêm aqui mafiar a pessoa. Brincadeirinha, tá? E no Instagram, pergunta de Neymar, não sou muito confortável. Ninguém pergunta nada. Aqui não. Já perguntou uma senhora, mas já na malta do Alentejo, as tuas amigas do Alentejo fazerem as minhas amigas do Alentejo não seguem a HN. Não seguem? Não. Estás a trabalhar mal. Segue uma só. Então tens que mandar para A ela. rapariga que me fazia unhas. Fazia coisa. Até agora fizeste-me tu? E ela também não é da HN. Mas compra. Bom, aqui em cima praticamente não tem goma, só nas bordinhas, né? A camada de edição. Então não precisa tirar por baixo. Fazem um rolinho ou com um cotonete, por exemplo. Bom, e agora vamos limar um bocadinho e usar o Aproxima aspirator. mais o microfone. Vamos usar o aspirador. Muito bem. Vou limar a ponta. Tirar o excesso
Atenção para não limarem aqui com a lima inclinada e criarem um dentinho. O outro lado igual. Aqui essa parte atrás eu vou fazer com a ponteira e a unha está feita. Igual, limo a ponta primeiro. Eu limo sempre a extremidade para definir o formato. Com a ponteira modeladora, mesmo numa manutenção normal, vocês podem usar essa ponteira para limar o ângulo da cutícula. Se usa a ponteira 45 graus, depois basta passar um buffer e não precisa estar com limagem excessiva na área da cutícula. Então tem muito mais rápido, mesmo no método tradicional, com essa ponteira. Levezinho. Obrigada. A senhora apaixonou, está a dizer. Já pode fazer as minhas. Almada, Amadora, não. Almada e em Benfica. É. Vai fazer a formação? Cristiano. Vou só passar aqui a ponteira, porque alguma coisa agarrou aqui, deve ter sido quando eu pus o outro gel. Desculpa, Iana, desculpa, Iana. Desculpa, é só para dizer que eu vi cá que algumas meninas querem inscrever-se na formação em Almada ou em Lisboa. Por favor, aproximem-se aqui dos nossos computadores, que uma delas vai fazer a vossa inscrição, está bem? Aproveitem que as vagas estão assim no limite. Eu não sei as datas, mas... Ana? A Ana está aqui. Aqui, querida. Desculpa, Ana, podes continuar. A Ana está aqui, é minha modelo. Vera. Só um bocadinho. Por exemplo, aqui por baixo não vou precisar. Vê se a espessura. Vê se na câmera. Bem. Está direitinha. Aqui só uma barriguita. Aí ela tem a ponta das barrigas, aqui não. Aqui. Vou passar o blush.
garantir que o top coat vai ficar bem agarradinho. Como eu não fiz a remoção de peles, eu vou só dar um acabamento nas cutículas. Vai ficar mais lisinho. Essa é a ponteira preparadora, eu uso ela sempre. Muitas vezes até faço a preparação da unha natural com ela. Ela tem um grão muito fininho. E é esterilizada, então não há desperdício do material. Gravei um bocadinho com isto, não sei, diz que eu tenho que ir à casa do banho de gente. Então vou fazer isso. Eu não posso agarrar desde 5 anos, deixa que já está cá. A Ruth. Puta, dá raiva, eu tenho que ir à casa do banho um instantinho. Eu vou ficar. Preciso muito do meu telemóvel também, ok? Tira o meu. Para essa unha aqui não ficar inimiga da outra, eu vou fazer uma decoração que combine com a unha vizinha. Então primeiro eu vou colocar o top coat. Incomoda assim, Ana? Não. Depois podemos de todas tirar uma foto ali na asa da borboleta. Mas cortar certinho. Muito bem. Mas isto é o quê? Queres dizer para aqui para casa? Disseste à Cristiano? Meninas, os pincéis que a Iana está a usar são os pincéis dela, do kit. Eu estou usando as mesmas cores que utilizei para a outra unha. Estou misturando um pouquinho com o pente em gel para ficar mais denso. Tinha pouca quantidade já aqui, por isso que eu estou acrescentando mais. Queres qual? O clear? É aqui atrás. Esse, acho que é esse. Foi lá que eu o meti. Foi lá que eu deixei. Obrigada, se fosse eu, seria o meu micro está a subir a mão, né? É por minha causa. Desculpa.
Para o outro lado, eu tenho que virar a mão, porque eu não consigo. Vê se apanha. Modelo masculino. Não é o nosso. Não. Ok, e aqui eu vou colocar pó de acrílico transparente dentro. Primerizado. Tão giro. Obrigada, tenho que fazer zoom. De vez em quando. Tipo, não muito, mas... Sim, sim. Não sabias? Podem colocar bastante para ele ganhar mesmo aquele efeito Vocês podem ver a unha da Ana de perto para ver melhor o efeito do que no ecrã. Se quiserem, podem vir aqui ou ela vai desfilar.
Sempre que eu aplico óleo de cutículas, eu misturo com flema, para não ficar com excesso de óleo. Muito bem. A Ana agora vai passar. Deixa eu só mostrar aqui como está. Passear. Palmas para a nossa modelo Ana. Uau, gente! Adoro, parabéns. Muito bem. Hello, it's me. Oi.